Amém. 1 Reis, no capítulo 14, diz: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te, vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa, para que o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Amém. Você pode sentar. Irmãos, essa história é cheia de lições interessantes. Talvez nós poderíamos dizer assim: não, eu aqui na minha ignorância, não tão interessante para o tempo que já vivemos, um tempo de avançadíssimo conhecimento bíblico, pelo menos para nós neste lugar, ou o que deveria ser para a era da igreja, que está aí prestes a completar 2000 anos de história. Então, tem lições que nós já deveríamos estar não mais aprendendo, mas ensinando, sendo mestres. Então, por isso que eu usei esse termo. Aqui, nós vemos que um homem que é rei em Israel, ele tem uma situação, ele está vivendo uma situação. Um filho enfermo, e como a situação, creio eu, é agravante, ele pede que vá consultar um profeta que ele bem sabia que era homem de Deus, porque ele diz: vai consultar Aías, porque esse aí profetizou que eu seria rei em Israel. Esse não é qualquer um. A profecia dele se cumpriu quando ninguém imaginava, e eu fui rei. Então vai lá consultar esse camarada aí, porque esse aí eu sei que ele falou
Então vai ter uma resposta. Porém, se disfarça. Por que se disfarça? Porque ele já está sentindo o peso da acusação sobre ele. Ele sabe o que ele tem feito. Ele sabe como ele tem andado. Por que não foi ele consultar o profeta? Ora, se um de nós tivesse um filho enfermo, nós mandaríamos alguém consultar o profeta? Nós mesmo iríamos. Pegaremos o cavalo, a carruagem, o avião, o foguete, a gente mesmo iria, não iria? Sabendo que tem um profeta por quem Deus fala, nós não iríamos? Mas esse homem está com o espírito da acusação sobre ele. Então é a semelhança de quem? De Adão quando pecou. Quando nós estamos em falta, nós não sentimos confiança de chegar na presença de Deus, não sentimos essa coragem, ela falta. Nós não encontramos aquela força de abrir a boca e dizer, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós sentimos até vergonha de pensar em fazer uma oração. E é aí que muita gente se desvia, quando o peso da acusação vem e a pessoa não consegue dobrar os joelhos. E o diabo não cruza os braços quando vê que alguém está vacilando. Ele aproveita qualquer brecha, não interessa o tamanho da brecha, nem que ele tenha que se espremer que nem uma folha de papel, mas ele vai tentar passar, porque é a chance dele. O diabo não derruba a crente que está de pé, o diabo derruba a crente que já está caído. Pastor, mas você sempre diz o contrário. Mas talvez você vai entender o que eu esteja querendo dizer. Quem está de pé, meu irmão, sempre vence o diabo. Agora, uns que parecem que estão de pé, tem gente que parece que está de pé, e esses são derrotados. Esse homem aqui, quem o pôs no trono? Deus. Ele diz assim, Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre Israel. Então, se disfarça, ora, mas o homem, não, lá tem um homem, tem um profeta, Deus fala por ele, e se disfarça? Não estou entendendo. Está complicada a visão. Irmão, tem muitas pessoas que a mente acaba se confundindo e elas perdem a referência do que é 100% correto. Mas isso tem um porquê. É quando a entrega não é total. Quando você tem uma entrega total, Deus, está aqui a minha vida, me consome que nem um holocausto no teu altar, até que vire só cinza para a glória do teu nome. E meu irmão, as coisas aí são diferentes. Muita gente está servindo um Deus que não é Deus, pelo menos não dentro das concepções da pessoa. Por exemplo, quando Paulo passou em Atenas, se não me falha a memória, né? Ele diz assim, atenienses, em tudo eu vos vejo muito supersticiosos, ou, conforme outras versões, religiosos, porque passando pela vossa cidade, eu vi altar para tudo que é Deus, vocês não querem desagradar ninguém, mas eu vi um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. Por quê? Qual era a filosofia? Ao Deus desconhecido. Se existisse algum Deus que eles não conhecessem, que pudesse ficar chateado por não ter um altar, esse Deus não se iraria contra eles, porque está lá o altar dele, ao Deus desconhecido. Então eles têm altar para todo mundo. Aí Paulo diz assim, esse aí que vocês estão cultuando sem conhecer, é esse que eu quero apresentar para vocês. E você pensa, meu irmão, que não tem muito cristão cultuando Deus sem conhecer? O ímpio, meu irmão, lá fora está servindo a um Deus desconhecido. Mas é lamentável ter que dizer, a igreja, desde a sua fundação, tem tido cristãos que servem a um Deus desconhecido. Judas foi um. E tantos ao longo da história estão servindo a um Deus desconhecido. Olha esse homem, Deus me pôs no trono, e Deus falou pela boca do profeta Aías, mas agora se disfarça, ele não vai te reconhecer, ele já está até cego.
Ora, o profeta pode ficar cego, mas Deus não fica. O profeta pode envelhecer, mas Deus não envelhece. Ou seja, ele não está reconhecendo nem o Deus que atua naquele profeta, e muito menos aquele profeta. Ele não está reconhecendo, ele está zombando, se disfarça, vai lá, mente para ele, diz ser outra pessoa. Aí antes, muito antes que ela aparecesse lá, Deus já está dizendo assim, ó, vem uma mulher aí, a mulher de Jeroboão, do rei, e ela vem toda boba, se fantasiou e está achando que você não vai ver, você não tem conhecimento para enxergar, você não tem condições de enxergar essa mulher que vem aí, mas eu estou te dizendo quem é que vem aí. Aí a mulher vem toda, tipo assim, ninguém sabe quem eu sou. Quando ela coloca o pé na porta do profeta, o profeta diz assim, pode entrar, mulher de Jeroboão. Ora, mas esse cara está cego, como é que ele está me vendo? Meu irmão, ainda que os homens não nos vejam, Deus conhece cada passo que a gente dê. Isso aí não sabe disso quem? Quem é criança. Quem está servindo a um Deus desconhecido. E é o caso desse rei. Está lá em Israel, encheu Israel de idolatria, mas sabia muito bem que o Deus verdadeiro tinha posto no trono. Mas como que um Deus poderoso, verdadeiro, o pôs no trono, e agora como Deus diz assim, tu me deste as costas? Você sabe que tem muita gente que dá as costas para Deus, ainda que permaneça dentro das igrejas, mas deu as costas. Este homem aqui, Deus o pôs no trono, ele não abandonou o trono, ele está ali reinando o tempo todo e deu as costas para Deus. Deus chama Ezequiel e diz assim, Ezequiel, vem cá, está vendo aqui, ó, faz esse buraco aqui na parede, olha só o que estão fazendo os sacerdotes, os líderes, os anciãos, olha o que eles estão fazendo, eles estão adorando o sol de costas para o altar. Está vendo só, Ezequiel, o que fazem os anciãos de Israel dentro do meu santuário? Olha, Ezequiel, a imagem que eles colocaram, a imagem de ciúmes, meteram uma estátua, um boneco lá dentro do templo, lá onde eu deveria usar como referência de trono e da minha presença. Olha o que eles estão fazendo, Ezequiel. Mas se perguntasse ao povo de Israel, qual é o Deus de vocês? Nós temos por pai Abraão, o nosso Deus é o Deus de Abraão. Aí Jesus diz assim, mas como vocês estão enganados, o Deus de vocês é o diabo. Povo de Deus, o exemplo, o retrato da igreja. Então lá vem, disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te, disfarça-te, para que não te conheçam. Vê que ela atravessou a cidade toda, ninguém a conheceu, mas Deus está olhando desde a hora que ela botou a fantasia dela, até cada passo que ela está dando em direção à casa de Deus, e cada passo Deus foi preparando mais e mais o seu chicote, até que chegou lá e falou, eu vou exterminar a casa desse camarada, vou acabar com o reinado dele, não vai sobrar um do sexo masculino, só essa criança e só esse menino aí que vai entrar em sepulcro, o resto nem sepulcro não vai entrar, mas ele também vai morrer, esse menino, vocês não vão ter alegria mais de nada. Por quê? Porque estão servindo um Deus desconhecido. Se você conhece Deus, você vai querer esconder alguma coisa de Deus? Não, quem conhece Deus sabe que não pode esconder nada de Deus. Irmão, tem muita gente servindo a um Deus desconhecido. A nação de Israel, quando estava sob o reinado de Saul, lá vem Golias. Vocês me dão um campeão aí. Não tem campeão no arraial de Deus, não? Por que ninguém se levantou e disse assim, eu vou contra ele? Alguém poderia até dizer assim, não, mas se tu for, tu vai morrer. Ele poderia dizer assim, não, mas eu conheço Deus, eu vou morrer em nome do Senhor dos Exércitos, mas eu vou. Mas não conheciam Deus. Vem Davi e diz assim, peraí, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
O Senhor, eu conheço, Ele me livrou das garras do leão, Ele me livrou das garras do urso, assim será também com este incircunciso filisteu. Vou arrancar a cabeça dele, vou dar um corpo dele às aves do céu e às bestas do campo, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Demonstrou um maior conhecimento, Davizinho lá no campo, do que aqueles que estavam ali na frente de batalha do exército, com escudo, com lanças e sabe-se lá com o que mais. Quem conhece Deus, expõe a vida, como Davi expôs, e vê a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas Jeroboão se disfarça aí. Irmão, ainda que nós consigamos nos disfarçar aos olhos humanos, jamais seremos ocultos aos olhos espirituais de Deus. Porque Deus mesmo falou para Samuel, Samuel, não olha a aparência, não olha a formosura, porque eu não olho nada disso. Eu olho por dentro, eu enxergo lá dentro do coração. Então Jeroboão, ele diz, toma na tua mão 10 pães, bolos, uma botija de mel e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Observa, ele tem certeza, ele dá uma... Aquele profeta, ele vai te declarar o que vai acontecer com esse menino. Se ele vai viver, se ele vai morrer, se tem solução, se não tem solução, se existe um remédio, se não existe, ele vai declarar. Ou seja, ele está dizendo convictamente, ele está com toda certeza de que haverá uma resposta. Olha como esse rei está confuso. Então, se ele sabia que a resposta viria e não poderia vir do homem, se a resposta viria de Deus, por que a sua mulher iria se disfarçar? Ir nas ocultas, nas escondidas? Irmão, tem muita gente que parece servir a Deus, mas é como se servisse um Deus desconhecido. É ilusão. E a prova é que, como diz o ditado popular, o fim justifica os meios. Tem gente que serve Deus nominalmente, mas ainda não aprendeu a entrar na intimidade de Deus para contemplá-lo face a face. Ainda não foi revestido do caráter de Deus. Saul foi um rei levantado por Deus. A sua vida, o seu histórico não é lá muito bom. Mas como que Saul termina? Consultando Satanás. Mas só que Saul, quando está consultando Satanás, ele acreditava que ia consultar a Deus. E o que ele fez com as suas vestes? Ele se disfarçou também. Ora, mas alguém vai para consultar a divindade e vai disfarçado? Que Deus é esse? Que se eu me disfarçar, ele não me conhece. Os profetas não me reconhecem. Meu irmão, tem muita gente dentro das igrejas servindo a um Deus desconhecido. E por isso a igreja anda capenga. E é por isso que eu tenho me gastado e mais me deixarei gastar para gerar nesse lugar um povo que conheça a Deus. Não serão todos. Claro, eu sei que não serão todos. As pessoas têm vindo para a geração Jesus Cristo e continuam vivendo as suas vidinhas como se estivessem nos centros de macumba cristão por aí, nas chamadas igrejas evangélicas. Pessoas têm vindo para a geração Jesus Cristo, mas as suas Bíblias continuam empoeiradas igualzinho quando eram das outras igrejas. Que loucura, não conhece o Deus desse lugar. Pessoas têm vindo para cá e continuam sem saber o que é uma oração, sem saber o que é uma vida de dignidade, continuam por aí ainda passando seus cheques sem fundo, enganando, ludibriando, mentindo, como quando servia ao diabo nas outras igrejas evangélicas. Não sabe o Deus deste lugar. Nós temos lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira estão no meio da grande congregação de Israel. Aí disseram assim, vamos mentir para Pedro. Pode mentir para Pedro, mas e o Deus que está operando em Pedro? O Deus daquela liderança? Ananias e Safira estão no meio da congregação, cultuando um Deus desconhecido. Quer mais exemplo?
Nós temos muitas pessoas que estão cultuando um Deus desconhecido, não aprenderam a caminhar, não têm dobrado os seus joelhos, não têm examinado a Escritura, têm ignorado esses 66 livros pelo qual o Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue. Tem ignorado a grande obra de Deus. A Bíblia fica esquecida, mas tem sempre tempo para ler um gibizinho. Tem. Tem sempre tempo para ver como é que vão as novelas. E Big Brother, caramba, sabe tudo. Se possível, acessa até pela internet. Eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Mas se é Deus falando, é Deus falando e ponto final. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, o fim justifica os meios. Então, meu irmão, Ananias e Safira estão lá, vamos enganar Pedro. E Deus está dizendo assim, o que vocês vão fazer lá? Vocês não estão achando que eu estou na vida de Pedro? Vocês não estão indo lá porque os mortos ressuscitam, os enfermos são curados, os demônios saem. Vocês não estão indo lá em Pedro porque ele andou com o meu filho unigênito, porque ele tem o meu espírito, porque ele entrega a profecia, porque ele entrega a visão. Pedro tinha tudo isso, vocês não estão indo lá por isso, então como é que vocês vão lá para mentir? Quando chega diante de Pedro, aqui vendemos por tanto, está aqui o dinheiro. É mesmo? Vendeu por tanto, Você sabe que tem pessoas que servem a um Deus desconhecido. Olham para o homem e esquecem do Deus que opera através do homem. Está cheio de gente assim, meu irmão. Está cheio de gente assim pelas igrejas. Lições primárias que precisam ser repetidas sempre, sempre e sempre. O meu Deus sabe tudo, mas duvido que ele viu aquilo que eu escondi dentro da gaveta. Não viu mesmo. Mas não viu de jeito nenhum. O meu Deus sabe tudo, mas eu duvido que ele sabe o que eu tenho dentro do meu cofre. Eu não disse a senha para ele. É assim, uma ignorância espiritual que as pessoas têm. Não são transparentes. Senhor, pisei na bola, me arrebentei, aí dá para ter misericórdia de mim? Deus vai dizer, dá, claro que dá. Agora, não, isso aqui deixa escondidinho ali, piriri, parará, né? Aí, meu irmão, não vai dar. Não vai dar. A Escritura diz lá no Salmo, se não me falha a memória, enquanto eu quis ocultar os meus pecados, eles me corroeram os ossos. Mas a partir do momento que eu os confessei, eu encontrei a vida. Que maravilha. Isto é Deus, o Deus que está operando nessa noite. Eu sinto a presença dele. Eu sei que há um mover sobre a congregação. Eu sei. Não sei porque sei de mim mesmo, eu sei porque ele me fala, ele me mostra. É isso que eu sei. E tem uma coisa para dizer para a igreja. O Deus que cultuamos neste lugar julgará cada palavra. Então, meu irmão, lá vai a mulher disfarçada, lá vai Ananias e Safira mentindo, lá vai Saul consultando uma feiticeira. Essa gente realmente andou com Deus? Meu irmão, quem conhece Deus, morre com Ele. Mas não toma rumo errado. Quem conhece Deus é que nem eu um dia disse para Deus, Senhor, eu te conheço. E eu estava vendo a minha situação terrível, eu falei para Deus, eu posso morrer na estrada, mendigando pão debaixo de um viaduto, mas o seu nome vai comigo, eu não nego. Eu falei isso para Deus, nem que eu vá para baixo de uma ponte, e que eu sofra as piores humilhações, mas o teu nome vai sobre mim. Quem passar no meu caminho vai ouvir que eu te confesso como Senhor único e Salvador. Hoje as pessoas estão negando Jesus aí que nem bobos. Estão se desviando da verdade a preço de nada. Não existe preço que vale a pena fazer com que você se desvie da verdade. Não existe preço. Nós temos lá em 1 Reis, no capítulo 21,
um rei chamado Acabe, que tinha uma mulherzinha terrível chamada Jezabel. Esse rei, o bebê chorão, queria a vinha de um homem chamado Nabote. Aí foi lá, olha, tua vinha está perto da minha casa, é só eu descer e entrar, pegar umas vinhas, fazer um vinhozinho, me vende aí a tua propriedade. Falou, não, longe de mim tal coisa, isso aqui é herança dos meus pais, eu não posso vender isso. Aí o bebê chorão subiu, foi para sua cama e ficou lá lamuriando a noite toda, né? Imagina se isso tem condição de reinar, um fracote desse sentimental. Imagina se um cara desse tem condição de reinar. Aí vem a mulher dele, por que tu está chorando? Não, eu queria que ela vinha lá. Não, deixa comigo. Foi lá, deu um jeitinho, mentiu, enganou, falso testemunho, assassinou o dono da vinha, aí subiu e falou, aí, Acabe, já deu um jeito, pode pegar a vinha, já é tua. Ele não quis nem saber o que tinha acontecido, desceu e possuiu a vinha, e ficou lá feliz da vida, até se encontrar com Elias. Aí eu te pergunto, esse homem, esse tal de Acabe, que dizia que era o rei de Israel e que dizia cultuar ao Deus dos céus, ou Deus poderoso, este homem conhecia Deus? Este homem está servindo um Deus desconhecido. Porque se alguém conhece Deus, jamais aceitará a injustiça, jamais aceitará a traição, jamais aceitará o engano, jamais aceitará as falcatruas. Este homem é mais um que está servindo e cultuando a um Deus desconhecido. Tem muita gente dizendo, meu Deus é poderoso, mas não conhece, não sabe quem é Ele, não tem noção de quem é Deus. Se soubesse, temeria e tremeria, porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ele faz da estéril mãe de filhos e da mãe de filho faz estéril. A vinha agora é minha. Aí vem Elias e diz assim, ei, bonita a vinha, hein? Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles também lamberão o teu. Isso é justiça. Deus não deixa nada passar em branco. Nós, irmãos, precisamos não cultuar um Deus estranho, porque a Escritura diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes ele lhes fará saber o seu conserto. A Bíblia diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, esperam nele, vão renovar as suas forças. A Bíblia diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e que confia e que conhece os que nele confiam. Tem muita gente que está andando distante de Deus. Tem muita gente que para ele, Deus é um dia de culto. Infeliz. Tem muita gente que para ele, Deus se resume nos cultos da igreja. Se a igreja fechar a porta, ele é que nem um moribundo pela rua sem direção, porque ele não conheceu Deus. Porque quem conhece Deus tem direção, e ainda que as portas da igreja fechem, ele saberá contemplar Deus nos altares invisíveis. Tem pessoas que são totalmente dependentes da igreja, tem Bíblia na mão, tem o Espírito Santo no seu corpo, mas não consegue entronizar Deus. Só acha a resposta na igreja, só acha a resposta no pastor, só acha a resposta na oração dos irmãos. São pessoas que cultuam um Deus estranho, um Deus totalmente desconhecido. Você quer ver que nós temos aqui um episódio de Apocalipse, no capítulo 22, um texto assim tão maravilhoso que só a leitura já nos fascina.
Apocalipse capítulo 22. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para o adorar. E ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. João foi um baita de um homem, mas nós detectamos que em um determinado ponto ele ainda está cultuando um Deus que não é por ele muito bem conhecido. Quando foi que o Senhor Jesus falou de adoração de anjos durante todo o seu ministério? Quando foi que o Senhor Jesus falou de homens se curvar a anjos? E, no entanto, o grande, e eu repito, o grande e tremendo apóstolo João está aqui diante de uma falha. Irmãos, não é para você ficar envergonhado, é para você crescer, entender que é necessário crescer. Se João, que andou com Jesus e está aqui desfrutando dessa tremenda experiência do arrebatamento em Apocalipse, ele comete um erro grave, eu repito, grave, de se curvar diante de um anjo, porque a Escritura diz: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestará culto. A Bíblia diz: ao Senhor toda glória, ao Senhor toda honra, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda exaltação. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da glória. E o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. A Escritura declara coisas, mas João vai e adora o anjo. Sabe que muito cristão é assim? Num detalhezinho comete uma falha e desmonta todo o seu castelo. Por isso tem que comer Bíblia, tem que ter intimidade com Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, a estes Ele lhes fará saber o seu decreto. Clama a mim e eu responder-te-ei. João está aqui, o anjo diz assim: para com isso, rapaz. Aparta de mim, longe de mim tal coisa, receber essa adoração. Imagino eu que o anjo deve ter até virado as costas com temor a Deus. E o anjo diz para ele: adora a Deus. Eu sou apenas um servo, igual você e os teus irmãos. Eu apenas sou um servo, eu não sou digno de adoração. Mas será possível que agora a gente tem que ser arrebatado para aprender as lições? Então, meu irmão, tem muita gente por aí servindo a um Deus desconhecido. Quer conhecer Deus? Só existe um caminho para se conhecer Deus: é o estudo da palavra e a oração. Fora desse caminho, ninguém saberá quem é Deus. Ninguém saberá quem é Deus. Ninguém poderá cultuá-lo em espírito e em verdade. Ninguém poderá, como ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
Muita gente está cultuando um Deus desconhecido. Sarai, quando o Senhor Jesus diz para ela que dentro de um tempo ela daria à luz um filho, o que ela fez? Ela riu. Por que ela riu? Porque o Deus que ela dizia cultuar ainda era desconhecido. Abraão tinha uma promessa. Os anos se passaram, Abraão achou que a promessa não ia mais se cumprir. Aí a sua mulher, Sara, diz assim: olha, tenha filho da minha concubina egípcia, Agar. Abraão, o grande Abraão, o pai da fé, ainda não sabia muito bem o Deus que ele cultuava. Foi lá e teve um filho com a concubina, Agar. E hoje gerou essa guerra aí, e os piores satanistas hoje são descendentes de Agar e Abraão. Os maiores assassinos, os que socialmente praticam as piores atrocidades são os muçulmanos, os que cultuam o islamismo, os filhos de Abraão com Agar. Porque Abraão não se preocupou em conhecer Deus devidamente. Se na hora de possuir aquela concubina, ele tivesse levantado os seus olhos para o alto e feito uma oração, ele saberia a resposta do Senhor, mas ainda não conhecia Deus o suficiente. Sabe, irmãos, às vezes, um errozinho de uma vírgula pode detonar o texto todo. Um errozinho de Abraão gerou um número de assassinatos incalculáveis. Por causa do erro de Abraão, hoje pessoas estão adestrando crianças para amanhã se explodir no meio da sociedade. Por causa do erro de Abraão, porque Abraão não conhecia muito bem o Deus que ele dizia cultuar. Mas o apóstolo Paulo chega e diz assim: eu bem sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como a corça anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma, escreve Davi. Ou seja, proximidade, busca, desejo das grandezas de Deus, e muita gente está por aí servindo a um Deus desconhecido, às vezes desconhecido absurdamente. Salomão orou e caiu fogo do céu. Deus aparece para ele e diz: me pede o que tu queres. Ele faz pedido, Deus lhe dá, e daqui a pouco Salomão está praticando culto a Satanás e permitindo o sacrifício de crianças em Jerusalém. Salomão edificou templos aos ídolos pagãos, edificou ídolos pagãos, tudo preparado para sacrificar crianças. Isto acontece, e a Bíblia diz, não só a história secular, mas a própria Bíblia diz que Salomão chegou a esses extremos, dizendo alguns historiadores que ele chega ao ponto de terminar louco. E a gente fica se questionando, a que ponto um homem pode conhecer Deus, se depois ele pode se desviar a pontos tão extremos? Eu acredito que quem conhece Deus vai com ele até a morte, mas não se desvia do caminho da verdade. É isso o que eu acredito. Desviar, voltar atrás, isso aí não faz parte de quem realmente conhece o único e verdadeiro Deus, seja com risco de vida ou de morte, como Davi, seja como Pedro diante das autoridades. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, meu irmão, eu pergunto, hoje aqui, nós estamos cultuando um Deus conhecido ou estranho? Nós estamos cultuando um Deus que está manifesto dentro dessas quatro paredes? Ou nós realmente estamos cultuando um Deus
em espírito e em verdade. Que tipo de Deus nós estamos cultuando? Talvez a gente tenha inocentemente dentro da nossa casa um belo de um altar escrito ao Deus desconhecido. Então nós terminamos dizendo que, como diz a sabedoria que representa o próprio Deus, eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Amém, irmão? O Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.